Há um tipo de cansaço que nem o sono cura, uma ausência que pesa mais que a presença de 1000 problemas. E às vezes, essa ausência tem nome, a chama de Deus que antes ardia. E agora só resta em lembrança. Muitos não percebem, continuam pregando, cantando, sorrindo. Mas por dentro o altar virou cinza. O corpo ainda se move, mas sem direção. A alma repete frases de fé, mas já não sente. E o espírito já não responde ao toque do céu. Talvez você já tenha sentido isso também. Uma inquietação que não vem de fora, mas de dentro. Como se uma voz estivesse tentando te lembrar. Você já esteve mais perto, já foi mais sensível, já chorou com mais verdade. A chama que arde no interior do ser humano é delicada. Não se apaga com um pecado, se apaga com descuido, com pressa, com orgulho. E quando nos damos conta, estamos andando no escuro, achando que ainda temos luz. Mas há um segredo que poucos percebem. O sopro que Deus usou para te dar vida ainda está aí. E se você ouvir com atenção, poderá sentir ele se aproximando outra vez, para reacender, para reconstruir, para fazer de novo. Desde o princípio, cada ser humano recebeu algo que o mundo não pode oferecer nem destruir, o sopro do Altíssimo. Não foi um mero gesto simbólico. Foi um pacto, uma chama secreta acesa por Deus dentro do barro, para que esse barro tivesse alma, e essa alma brilhasse com a luz da eternidade. Esse fogo não faz barulho, não consome como o fogo comum. Ele arde em silêncio, no lugar mais oculto do ser, entre o arrependimento e a esperança. É o fogo que te faz orar sem palavras, chorar sem explicação e sentir saudade de um lugar que nunca viu, mas que reconhece como lar. Há quem carregue esse fogo desde a infância, e há quem só o descubra no fundo de um leito de hospital ou depois de um luto insuportável. Mas todos, nascem com essa centelha dentro do peito, e ela nunca se apaga sozinha. Ela precisa ser esquecida, ignorada, desprezada. Como uma lamparina acesa num quarto escuro, esse fogo ilumina, sem alarde. Mas basta o vento frio da negligência espiritual para que a chama enfraqueça. Um coração que já não ouve a palavra, uma alma que se distancia do altar, e o fogo começa a sumir. O mais assustador é que muitas vezes a pessoa nem percebe que a luz está diminuindo. Ela continua indo à igreja, falando de fé, servindo com zelo, mas por dentro o altar já virou cinza. O brilho dos olhos não é mais o mesmo. A oração virou rotina, o louvor, repetição. Esse fogo não morre com o pecado, ele morre com a ausência de cuidado. Deus acendeu, mas o homem é quem alimenta. E quando deixa de alimentar, perde o brilho, a força, o calor. É possível viver assim, com o sopro de Deus dentro de si, mas sem jamais permitir que ele se torne fogo. Talvez por isso Jesus tenha dito que veio lançar fogo sobre a terra. Lucas 12:49. Não um fogo destrutivo, mas um fogo despertador. Um fogo que sacode o espírito adormecido, que reacende a memória do propósito. O tipo de fogo que transforma cinzas em altar e choro em chama. Mas, e quando o templo, esse corpo terreno, começa a esfriar? Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O corpo humano não é só matéria, é santuário. Cada gesto, cada respiração, cada lágrima tem potencial de adoração. Mas quando a rotina sufoca a reverência, o templo esfria. E o altar, antes aceso, vira apenas uma estrutura vazia, sem perfume, sem presença. Não é pecado evidente que apaga a chama, mas o excesso de distração. São os dias cheios demais para orar, as noites ocupadas demais para ouvir. Aos poucos, o corpo vai se adaptando à ausência, e o que era sagrado vira apenas habitual.
Deus já não é o centro, é um detalhe. O corpo fala, e quando o fogo apaga, ele começa a gritar em silêncio. O sono fica leve, os ombros pesados, o apetite desordenado. A ansiedade cresce como era em muro esquecido. Porque um corpo sem oração é uma casa sem morador, vulnerável a qualquer visitante. A Escritura diz que o corpo é templo, não arena, mas quantos o tratam como campo de batalha de prazeres, vaidades ou descuidos? A glutonaria, a preguiça, a sensualidade sem propósito. Tudo isso joga cinzas sobre o altar, e o espírito, entristecido, se afasta em silêncio. Pior do que a dor no corpo é a perda de sensibilidade espiritual. É não perceber que o templo já está em ruínas, mesmo com paredes ainda de pé. Muitos continuam funcionando, mas sem chama. E o inimigo não destrói de fora. Ele apenas se aproveita de um fogo esquecido. O cuidado com o corpo não é vaidade, é reverência. É reconhecer que Deus habita ali. Quando você jejua, quando se ajoelha, quando nega um desejo em nome da santidade, você está limpando o altar. Está reacendendo uma chama antiga com atos simples e sagrados. Jesus lavou os pés dos discípulos. Um gesto físico, simbólico, profundamente espiritual. Assim também devemos cuidar do templo, com mãos firmes e coração limpo, porque o corpo comunica aquilo que a alma às vezes já esqueceu. E quando o altar do corpo começa a se cobrir de cinza, algo ainda mais sutil começa a acontecer, dentro da alma. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. É possível parecer vivo e estar morto por dentro. A alma conhece bem esse disfarce. Aprende a sorrir no culto, a falar amém na hora certa, a levantar as mãos, mesmo quando não sente nada. E é nesse lugar profundo, onde ninguém mais vê, que o orgulho constrói seu altar. O orgulho espiritual não grita, ele sussurra. Diz que você já sabe o suficiente, que já orou demais, que não precisa mais se ajoelhar. É sutil, se veste de autocontrole, de independência, de madurez, mas por trás desse verniz, o fogo vai morrendo sem que se perceba. A alma cheia de si não tem mais espaço para Deus. Ela serve no automático, louva sem lágrimas, prega sem quebrantamento. É como uma lamparina bonita, mas sem óleo. E o pior, ela se acostuma com a escuridão. Começa a achar que o brilho apagado é o normal. É nessa hora que o Espírito Santo chora em silêncio. Porque a alma, mesmo servindo, já não se rende. Faz por fazer, fala por falar, canta, mas não se conecta. E quando o céu tenta se aproximar, encontra portas trancadas pela vaidade disfarçada de zelo. Jesus confrontou essa alma em Laodiceia. Tu dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ap 3,17. Uma alma cheia de si, vazia de Deus, iludida pela aparência, distante da essência. E isso não acontece de um dia para o outro. É uma erosão lenta, um coração que para de se arrepender, uma mente que já não se examina, um espírito que se recusa a ouvir correção. Assim, as cinzas do orgulho cobrem a brasa da fé, até que ela não brilhe mais. Mas ainda assim, dentro da alma mais fria, pode haver uma centelha guardada, uma fagulha esquecida nos cantos do arrependimento, e Deus, em sua misericórdia, sabe exatamente onde soprar para reacender. No entanto, esse sopro só encontra espaço quando o espírito humano se dobra, se cala e permite que o fogo volte a queimar. O espírito humano é como o pavio de uma vela sagrada. Ele não produz luz sozinho, mas carrega a chama. É ali, no ponto mais íntimo do ser, que o Espírito de Deus toca, sussurra, guia. E também é ali que essa presença pode ser rejeitada, apagada, esquecida. Quando alguém se acostuma a ignorar os toques do Espírito, ele se cala. Não porque desista, mas porque respeita. O Espírito é santo, sensível,
reverente. Ele não disputa espaço com gritos, nem força portas trancadas. Ele se retira, e a alma nem sempre percebe. Pequenas atitudes têm grandes consequências. Um ressentimento alimentado, uma mentira tolerada, um perdão negado, e o vento entra, sopra sobre a chama. O fogo vacila, a unção se vai, e tudo o que resta é memória do que um dia foi presença. O espírito endurecido deixa de discernir o que é santo, troca a comunhão por opiniões, troca o arrependimento por argumentos e começa a viver como Saul, que perdeu o espírito, mas seguiu reinando como se nada tivesse acontecido. 1 Samuel 16:14. Mas quando o espírito se humilha, algo muda. Deus se move. Ele sempre se move em direção ao quebrantado. Isaías 57:15 diz: Habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. O fogo volta quando o espírito se dobra. Renovar o espírito não é ritual, é entrega. É descer do trono interno e deixar Deus reinar de novo. É voltar a ouvir a voz que já não se ouvia. É deixar que o Espírito Santo não só visite, mas habite, governe, respire em nós. Às vezes, esse processo vem com dor, porque para reacender é preciso rasgar o véu da resistência. O Espírito sopra onde há rendição, não onde há controle, e só um espírito rendido pode experimentar o renovo. Mas, e quando Deus já se calou? Quando a presença se retirou e a alma ainda acha que enxerga? Poucas coisas são mais assustadoras do que viver sem perceber que Deus já não está ali. A alma continua se movendo, pregando, cantando, mas o óleo se foi. A lâmpada segue erguida, mas apagada. E o que antes era fogo, agora é só fumaça de um passado distante. O silêncio de Deus não é um grito, é ausência. É quando as orações não passam do teto, quando a Bíblia parece só letras e o louvor ecoa vazio. Deus não precisa bater a porta ao sair. Ele simplesmente se retira, e o coração distraído nem nota. Muitos vivem assim, achando que ainda enxergam. Tomam decisões, lideram ministérios, aconselham outros, mas sem direção, porque a luz do Espírito já se foi. Como Sansão, que ao se levantar pensou que ainda tinha força, mas ela o havia deixado. Juízes 16:20. A ausência da presença é uma forma de juízo. Não um castigo imediato, mas um alerta profundo. Deus permite que sintamos o vazio para que desejemos novamente a plenitude. Porque só quem já sentiu a glória percebe quando ela se vai. E o mais perigoso é quando a alma se adapta ao escuro, quando aprende a viver sem luz, sem fogo, sem presença. Vai se acostumando a viver da memória de experiências antigas, como se isso fosse suficiente para continuar. Esse silêncio pode vir por desobediência, orgulho ou simples negligência, mas sempre carrega um propósito: despertar. Deus ainda fala, mas não grita. E quando ele se cala, é porque quer que escutemos com o coração, não apenas com os ouvidos. A boa notícia é que o silêncio de Deus nunca é o fim da história. Ele cala, mas observa. Espera o momento em que a alma enfim perceberá: perdi algo sagrado, preciso voltar. E nesse momento, algo começa a se reacender. Porque mesmo no silêncio mais profundo, ainda existe um altar que pode ser reconstruído. Se o coração tiver coragem de voltar ao primeiro amor, não importa há quanto tempo a chama se apagou, nem quão frias estão as mãos que antes se erguiam no altar. Quando a alma decide voltar, Deus não exige explicações. Ele oferece fogo. O altar que estava em ruínas pode reacender com uma simples rendição. Reacender não começa com força, começa com saudade. Uma saudade santa que aperta o peito, que faz chorar no silêncio do quarto. É o coração dizendo: eu me lembro, eu já estive mais perto, quero voltar. E essa memória desperta a centelha que ainda restava. O retorno ao primeiro amor é mais do que emoção, é reconstrução.
É como Neemias, que ao ver os muros de Jerusalém em ruínas, chorou, mas depois agiu. A alma também precisa agir, levantar-se, limpar o altar e colocar lenha nova, louvor, palavra, oração. Deus não despreza um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Quando alguém se dobra em arrependimento, o céu se inclina, porque Deus não está em busca de performance. Ele procura verdade. E um altar simples, mas sincero, vale mais do que um templo cheio e vazio. O reacender também exige vigilância. A mesma brasa que hoje queima pode apagar amanhã se não houver zelo. O inimigo sempre tentará jogar água fria, com culpas antigas, com dúvidas, com distrações. Por isso, o fogo deve ser alimentado todos os dias. Voltar ao primeiro amor é voltar ao lugar onde tudo começou. A simplicidade da fé, o prazer na presença, o choro sem vergonha. Não importa o título, o tempo de igreja ou os dons. Quando Deus encontra alguém disposto a começar de novo, Ele faz tudo novo. E às vezes o reacender vem depois do colapso, depois da vergonha, da falência emocional, da perda. Mas é ali, no chão, que o altar pode ser reconstruído e o que parecia fim vira renascimento, porque se ainda há vida, ainda há fogo, e se há fogo, há presença. E onde há presença, há esperança. Agora que você sabe, o fogo ainda pode ser reacendido, mas a decisão é sua. Vai continuar fingindo que está tudo bem enquanto o altar se apaga, ou vai se ajoelhar, mesmo em silêncio, e pedir: Senhor, sopra de novo. Corpo, alma e espírito foram criados para carregar a glória de Deus, não o peso da indiferença. Mas para isso é preciso voltar ao lugar da presença, voltar à rendição, voltar ao primeiro amor. Talvez essa mensagem seja o sussurro que você esperava. Talvez seja a última advertência antes do fogo se apagar por completo. E se for, ainda há tempo. Porque se você está respirando, Deus ainda não terminou com você. Você está disposto a reconstruir o altar. Está pronto para ouvir a voz que há tanto tempo tem silenciado. O Espírito está chamando, e quem ouve, vive. Se esta palavra falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder as próximas revelações. Deus ainda tem muito a te mostrar.